Comecei. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Quem vai assistir no replay depois. Hoje é nosso último encontro do ano, né, gente? Foi aí quase meio ano juntas, né? Que a gente tá no programa desde agosto. Então, acho que a gente viu muita coisa até aqui. Para o ano que vem tem uma programação muito especial para vocês. Já vai começar na primeira semana, no dia 5, né? Nosso próximo encontro, acho que é dia 5. A próxima quarta-feira. Vai ter uma fisioterapeuta pélvica que vai estar dando uma aula para vocês. Vai falar um pouquinho sobre os exercícios físicos na gestação e no pós-parto. Então, ela vai falar um pouquinho sobre a importância, sobre alguns cuidados, alguns exercícios indicados. Ela é instrutora de Pilates também, ajuda também, faz fisioterapia pélvica, então também vai ser uma aula muito, muito gostosa. Então, acho que tem muito conteúdo. Então, a primeira, que eu já consegui fechar a data que eu quero trazer de convidada para a semana que vem, já vai dar certo. E tem muita coisa realmente para enriquecer, né? Tanto na gestação de vocês, quanto no pós-parto. Eu falo que conhecimento, né, essa rede de apoio, ela é muito importante. Quando a gente vai estreitando os laços, né, igual essa última semana, vocês compartilhando lá no grupo as experiências, ajudando umas às outras, eu falo que isso é muito importante, porque para quem está grávida tem umas dúvidas, quem já está com o bebezinho tem outras dúvidas e pode ajudar, então eu acho que assim, essas trocas elas agregam muito, e hoje a gente vai falar sobre a formação da nossa rede de apoio. E um dos pontos muito importantes quando a gente fala em rede de apoio é muito do que a gente tem feito, do que vocês têm feito entre vocês, né, ali nesse momento, nessa troca, nessa partilha, porque eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, e não necessariamente a nossa rede de apoio ela vai ser presente dentro da nossa casa, fisicamente. Muitas vezes, as pessoas que a gente começa a conectar, que são pessoas que compactuam das mesmas ideias que a gente, que estão vivendo a mesma coisa, porque é muito mais fácil hoje, por exemplo, daqui a pouquinho, Doris ganhar neném, vai estar com recém-nascido, é muito mais fácil a Doris compartilhar com a Dani, que está com um bebezinho com poucos meses a mais que o bebezinho dela, porque a Dani tem uma sensibilidade maior para me ouvir, para me escutar, para me acolher, porque a Dani ou está passando ou acabou de passar por isso que eu estou vivendo. E isso é muito importante, porque uma das coisas que a gente precisa muito no puerpério, muito no pós-parto, é sentir acolhida, é sentir ouvida, sem julgamento, porque existe, né, essa questão do menos mãe, né, eu nem gosto desse, eu uso esse termo em tom de brincadeira mesmo, entre aspas, menos mãe, né, eu até uso assim, bem errado mesmo, para entender que é uma crítica a isso, porque tem as juízas, né, os juízes da nossa maternidade. Nossa, mas para tudo. Nossa, mas você vai amamentar, o leite não sustenta. Não, mas você dá mamadeira, você não amamenta. Você não está cuidando do seu filho. Nossa, você é parto normal, é parto cesárea. E assim, aí começa aquele monte de coisa. Você volta a trabalhar e aí o seu bebê fica na escolinha, você está errada, se o bebê fica com a avó, está errado, se o bebê fica com a babá, está errado. Se você não volta a trabalhar, está errado também. Se você escolhe iniciar a introdução alimentar no método tradicional, alguém te julga. Se você opta pelo BLW, alguém te julga. Se dorme, faz cama compartilhada, se dorme no bercinho, tudo tem alguém para falar que do jeito que você está fazendo não está certo. E a gente está num momento no pós-parto muito fragilizado. E isso, gente, ele dura. A gente já fala um pouco sobre isso, sobre a duração do puerpério, que o puerpério ele não dura 40 dias, né? Que isso é muito pessoal de cada mãe, de cada mulher. Eu falo que eu sinto que o meu puerpério ele está acabando agora. O Gabriel tem 2 anos e 7 meses. Hoje eu começo a perceber, hoje eu começo a ter uma consciência de que isso está acabando. E a todo momento é muito difícil para a gente escutar esses julgamentos. Isso vai acompanhar a gente por tanto tempo. E quando a gente encontra grupos, pessoas que compactuam, que conseguem nos ouvir, que conseguem acolher o que a gente está falando, que não é só assim, vê se eu estou mentindo, você vira e fala assim para alguém, nossa, mas a Aninha está com 2 meses, nossa, tá difícil demais, a Aninha não dorme, que não dorme? Minha filha, você não viu um salto de 4 meses,
Você não viu o saldo de qual? Reclama não, porque você não... Tudo que você quer naquele momento é alguém para conversar, para poder falar, oh, então fala nada, nossa, é mesmo, é difícil, nossa, essa fase foi, mas o que você está fazendo? Não, como que é? Ou então não fala nada, mas aí sempre tem alguém para falar, não, não reclama não, porque tem um trem pior, não é... E isso para a gente gera um desconforto, porque a hora que você volta para dentro, assim, realmente, que você está ali sozinha, né, amamentando, de noite, madrugada, vem um monte de coisa bombardeando a nossa cabeça. Se eu estiver mentindo, me corrijam, mas vem um monte de coisa bombardeando que você fica assim, gente, será que eu estou fazendo errado? Será que eu estou reclamando demais? Será que isso? Será que aquilo? E não é sobre isso, né? Então, quando a gente vai encontrando grupos, e aí é uma das coisas que eu vou falar com vocês hoje, sobre como esses grupos virtuais, e isso é um dos benefícios que a gente tem, né? Com a tecnologia, a gente tem que usar isso a nosso favor mesmo, de encontrar pessoas que estão vivendo da mesma, né, as mesmas coisas que a gente, porque isso nos ajuda muito. Eu vou compartilhar minha tela aqui um pouquinho. Espera só um minutinho. Para a gente começar. Vamos lá. E quando a gente consegue que seja algo presencial, é muito mais gostoso, né, gente? Porque a pandemia veio mostrar para a gente o quanto é necessário estarmos presentes, estarmos juntos de outras pessoas, né? E com a pandemia, a gente afastando, a gente sente essa necessidade desses encontros, desses lugares de mães, de mulheres, que estão ali com bebês na mesma faixa etária. Em Belo Horizonte tem um grupo que eu adoro, eu até faço parte dele ainda. Na minha época tinha, eles voltaram agora, em dezembro eles fizeram um encontro, chama Encontrinho Materno, era muito gostoso. Logo quando o Gabriel nasceu, eu descobri esse grupo. E eu participei de vários, então toda semana a gente encontrava um grupo de mães que não se conheciam pessoalmente, foi formando esse grupo pelo WhatsApp, tem ele no WhatsApp. E aí a gente se encontrava em cafés, em lugares, em parques, em alguns lugares abertos toda semana para poder fazer um lanche. Então, ou a gente ia num café e tomava o café lá no lugar, ou a gente encontrava num lugar e cada um levava um lanche, e uma vez por semana a gente se encontrava. E era muito bom. E a pandemia veio e acabou, e agora esse pessoal está voltando com esses encontros, sabe? E aí eles começaram a dividir as faixas etárias dos bebezinhos andantes, dos não andantes, porque são realmente fases diferentes. Então, hoje tem até 2 grupos divididos, dos bebezinhos andantes e dos bebezinhos engatinhantes ali, né, de colo. E por que eu estou falando isso? Porque é uma forma também que a gente, como mãe, encontra de estreitar essas relações, de conviver com outras mães, dos nossos filhos encontrarem outras pessoas e de locais que a gente... Não é 100%, né, gente? Mas que na maioria das vezes a gente é acolhida, onde as pessoas que estão ali, dificilmente, quando a Doris falar que, nossa, sei lá, uma situação tá difícil, tá punk, tá pesado, dificilmente a Dani vai julgar o que a Doris está falando. Dificilmente a Dani vai falar, é frescura, nossa, bobagem, não é porque esse menino tá ficando mal acostumado. Dificilmente, porque quando a gente se torna mãe, principalmente quando a gente está com um bebezinho pequenininho e alguém vem compartilhar uma coisa com a gente tem uma sensibilidade tão grande que é um fator de proteção nosso mesmo, de acolher, de abraçar o que essa mãe está falando. Eu sei que a gente perde isso à medida que os nossos filhos vão crescendo, a nossa vida vai, né, entrando em outro ritmo, a gente perde isso porque a gente para de viver, né? E é difícil a gente continuar repetindo uma coisa que não faz mais parte da minha rotina. Quando a gente tem outro filho, isso volta. A Dani às vezes pode falar até melhor, porque tem uma diferença de idade e dos filhos, e a gente começa a perceber, eu vejo assim, nessas relações, como isso a gente vai trazendo, vai resgatando, né? É um instinto mesmo, de proteção, de bando. E tem uma frase que eu gosto e que eu trouxe para compartilhar com vocês,
que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, porque sozinho realmente é muito difícil. A gente precisa dessa proteção, dessa forma de unir. Eu não sei se vocês sabem, mas o nome da minha empresa é Aliar Materna. Por que é Aliar Materna? Né? Vou compartilhar porque um dos motivos de eu escolher esse nome é esse senso de coletividade. Porque aliar significa elefante fêmea. E as aliás, elas vivem em bando, e é uma sociedade, eles vivem ali numa sociedade ali, né, matriarcal. Porque quando tem uma mãe, quando uma elefante se torna mãe, ela como se ela fosse a líder do bando, e o que acontece? As outras fêmeas, elas ajudam essa mãe a cuidar desse bebê, porque na organização delas, esse bebê ele precisa de cuidados até os 3 anos de idade. Tanto que essa mãe, a elefante, amamenta o seu filhote até os 3 anos de idade. Então, quando eu comecei a estudar e a estruturar e pensar no nome, uma coisa que me trouxe muito relação com a maternidade e com o meu trabalho, e que eu acho que eu me identifiquei muito, é esse senso realmente de coletividade, de ajudar. Se vocês buscarem alguns vídeos na internet delas, depois do parto de um bebezinho elefante, como que as outras fêmeas se juntam para ajudar essa mãe, porque ela precisa de apoio para amamentar um filhote de não sei quantos quilos por 3 anos e cuidar de todo o redor, porque sozinha seria muito mais difícil. Isso a gente está falando ali, né, dos elefantes. Quando a gente traz isso para a gente, humano, isso é fundamental e eu acho que faz todo sentido, porque é muito difícil, depois que a gente pare um bebê, a gente dá conta de tudo, a gente está falando isso agora, né, Dani, antes da gente começar a gravação. É muito difícil a gente dar conta de tudo, sozinha, sem apoio, com esse monte de interferência e de julgamentos, e criarmos seres humanos brilhantes. Porque esse é o nosso objetivo, né? Que os nossos filhos sejam da natureza dele, mas o que a gente espera dos nossos filhos, né? Da criação que a gente oferece para eles, eu sei que cada uma de nós tenta, né? E faz de tudo para oferecer o melhor para os nossos filhos, em todos os sentidos, é de criar realmente seres humanos brilhantes, felizes, saudáveis, bem. E como que a gente faz isso se a gente não tiver uma aldeia inteira para me ajudar, para sustentar isso que eu tanto desejo? E a gente sabe, hoje, principalmente na forma de sociedade que a gente vive, onde a gente vive entre 4 paredes dentro do meu apartamento, a grande maioria das cidades hoje, a estrutura são de vertical, né? São os prédios, a gente dentro dos apartamentos, a gente perdeu aquele senso de observação, de observar o que minha avó faz, o que minha mãe fazia, porque antigamente as pessoas viviam mais ali, tinha um convívio maior. Hoje, cada dia mais, pela nossa rotina de trabalho, pela forma, a estrutura das cidades, a gente se fecha nos nossos lares e a gente perde esse senso de observação. E quando a gente vai observar alguém, a gente observa as famosas das redes sociais, que tem uma vida que não condiz com a nossa. E cada vez mais os juízes populares. E fica difícil a gente conseguir manter o que fala aqui. E aí, quando eu falo de a importância e como formar essa rede de apoio, eu vou falar um pouco mais sobre isso, é que a gente tem que começar isso desde a nossa gestação. A trazer as pessoas para o nosso lado. É de verdade. É a conscientizar quem está ao nosso redor daquilo que a gente quer, dos nossos desejos. Porque no puerpério é muito difícil eu fazer valer, talvez não seja essa palavra, mas né, realmente fazer valer os meus desejos para essa maternidade, para o que eu espero desse bebê, para o que eu espero da minha amamentação, para o que eu espero da criação com o meu filho, para o que eu espero da introdução alimentar do meu bebê, do que eu espero para o desfraude do meu bebê. Eu falo que são fases, gente. E ter apoio para cuidar dos nossos filhos não é só nesse primeiro momento. Esse primeiro momento é muito importante, porque é um momento muito desafiador, muito delicado para a gente, enquanto mulher, né, enquanto mãe. Mas
por toda a vida desse bebê. E quando a gente fala em rede de apoio, é realmente ajudar uma mãe, mas acima de tudo, saber ouvir. Ouvir o que essa mãe está falando, ouvir os nossos desejos, ouvir o que a gente quer. Porque senão as pessoas chegam na nossa casa, e aí eu vou reforçar que é na melhor das intenções, porque eu tenho certeza que as pessoas que entram na sua casa são pessoas queridas, são pessoas que só querem o seu bem, mas que no instinto de fazer o que fizeram lá atrás, de fazer do jeito deles e de tentar te ajudar da forma como a pessoa acha que é o melhor, porque você também não teve a oportunidade de falar como você gostaria, a pessoa às vezes passa igual um trator, atropelando, na melhor das intenções, mas atropelando os seus desejos, atropelando as suas escolhas. Nossa, sem julgamentos, tudo que eu vou falar, mas são exemplos, tá? Eu escolhi que eu não vou dar chupeta para mim, eu escolhi que eu não quero dar chupeta porque eu estudei, porque eu não quero nem cair na tentação, então eu nem comprei, tal e tal e coisa. Aí chega alguém, e na melhor das intenções, porque todo mundo lá usou, a mãe usou, o neto usou, a sobrinha usou, todo mundo usou e não teve problema nenhum, e deu tudo certo, eu chego e trago esse negócio. E aí eu vou fazer de todo jeito, vai usar, e a Aninha cospe, a Aninha não quer, não, a Aninha vai querer, e fica lá com o negócio na boca, e vai querer porque é bom, porque não sei o quê. E aí, quando a gente olha para isso, a gente não consegue nem falar. E ninguém ao redor conseguiu ouvir o que eu, enquanto mãe, enquanto uma pessoa que planejou isso, estou querendo dizer, porque a gente não tem nem condições. E quando a gente começa a trazer isso na gestação, trazer essas pessoas devagarzinho, explicar, é mais fácil do que no olho do furacão. É muito mais fácil. Por isso que é tão importante, desde já, a gente expor o que a gente quer, os nossos desejos, as nossas escolhas. Vai ser, é a ferro e fogo? Não, gente. Nada impede de eu ter falado a vida inteira, nossa, não vou dar chupeta, não vou dar chupeta, não vou dar chupeta, e vou chegar à conclusão de que é isso que vai, independente do que a Cecília falou, independente do que a fulana falou, eu escolhi e tá tudo certo. Mas é uma escolha consciente que eu fiz, nada impede a gente mudar de opinião, não é o problema mudar de opinião, né? Fazer outras escolhas. O que é importante são as pessoas ao nosso redor. Nossa, eu tomei uma picada de um pernilongo. São as pessoas ao nosso redor escutar o que eu estou querendo dizer, escutar, saber ouvir. E é uma grande dificuldade da gente enquanto ser humano, ouvir o outro. E a gente fala mais. Muitas vezes a gente quer só desabafar, né, Cecília? Às vezes você quer compartilhar alguma dificuldade, alguma coisa só para a pessoa te ouvir, só de falar com o outro sobre aquilo, às vezes aquilo já te tranquiliza. Já. Muitas vezes a gente não está falando, isso aqui resolve o meu problema para mim, não. Às vezes você só está querendo compartilhar para poder tirar um pezinho das suas costas. Exatamente. Porque às vezes só de falar a gente tira um peso. Você falou tudo. Ontem, meu marido falou exatamente essa frase, é muito engraçado. Parece que quando a gente fala, eu tiro daqui, e isso não é mais uma preocupação, isso não é mais um problema. Eu já falei para você, é como se eu tivesse colocando, não que seja um peso para você, porque você não tem responsabilidade sobre isso, mas eu estou tirando de mim e estou falando, chega, isso não me pertence mais. Daqui a pouco vai vir outro e eu vou falar de novo com outra pessoa, com essa mesa, mas falar sem ser julgada. Eu não vou esquecer de uma vez, Gabriel era pequenininho, ele não tinha um mês ainda, pouquíssimas semanas, e meu marido tinha voltado a trabalhar. E eu lembro que eu não entendi o que era o blues puerperal, nem sabia, né? Hoje que eu estudando, que eu tenho esse conhecimento, e eu vivi um blues puerperal muito pesado. E eu lembro de estar chorando, meu marido chegou em casa às 6h da tarde, eu estava daquele jeito, né? Não tinha conseguido fazer nada, aquilo que a gente sabe. E sentada na poltrona de amamentação, e ele chorando, e eu chorando junto. Meu marido chegou. E aí, quando meu marido chegou, eu lembro direitinho dele olhar e falar assim, mas por que você está chorando? Você queria tanto ter filho? E naquele momento, parece que foi igual um buraco, porque o meu marido, que sempre foi uma pessoa doce, uma pessoa que sempre me apoiou, que sempre me ajudou, que estudou comigo, me deu um tiro desse jeito.
porque não era isso que eu esperava ouvir naquele momento. Naquele momento, eu só queria continuar chorando, eu só queria que ele pegasse o menino que estava chorando, eu só queria que ele vai tomar o seu banho. Olha aqui, trouxe 3 pão de queijo, sei lá, eu não sei o que eu queria, eu só sei que não era isso que eu queria ouvir. E por que eu estou compartilhando isso algo tão pessoal com vocês? Porque naquele momento, ele, na incapacidade nossa, enquanto seres humanos, de ouvir e de lidar com a frustração, porque a gente não sabe lidar com a frustração dos outros, a gente tem dificuldade porque a gente não sabe lidar nem com as nossas, que dirá lidar com a frustração do outro. Num momento de choro, no momento onde eu precisava realmente de ser ouvida, eu perdi tudo aquilo que eu precisava num momento tão delicado. E aí eu levei um tempo para conseguir falar, para conseguir conversar, para poder conseguir tocar nesse assunto, porque não é desse jeito que a banda toca, não é desse jeito que as coisas funcionam. E saber ouvir, principalmente nesse momento delicado, é tudo que a gente precisa. Mas essas pessoas só vão aprender realmente se a gente começa a martelar e a falar e a educar isso na cabeça dessas pessoas dia após dia. E isso a gente começa realmente lá na gestação. É lá na gestação. Porque quando a pessoa, principalmente que está ali mais próxima de você, sabe que o buço puerperal existe, mas o que é isso? Por que ela chora desse jeito? O que está acontecendo? Não é depressão pós-parto, né? Ainda pode até desenvolver, mas ainda não é. O que é que está acontecendo? O que é puerpério? O que é esterogestação? O que esse bebê precisa? Por que ele chora? Nem tudo é cólica. O que eu posso fazer? Qual forma que eu posso ajudar esse bebê que está chorando? Como que eu posso ajudar? Então, principalmente as pessoas mais próximas de mim, se eu já venho trabalhando, já venho ensinando, já venho falando isso com ela desde a gestação, dificilmente essa pessoa vai falar o que eu escutei. Porque ela tem uma consciência maior do que está acontecendo ao redor e de como ela pode me ajudar. Porque eu não sei falar o que eu queria naquela hora, não sei. Eu não tenho que saber mesmo, porque eu estou num momento onde eu estou um turbilhão de hormônios e estou cansada, e estou com privação de sono, e estou amamentando, e estou produzindo leite. Eu nunca vivi isso, ou se vivi, eu ainda tenho outras crianças para poder cuidar. Então, não existe situação boa nem situação ruim, né? Tem a particularidade de cada família, mas quando o outro não consegue ouvir e ajudar, a gente vai criando barreiras. E aí a gente vai criando muros na nossa frente, né? Com certeza. E o ouvir, Cecília, ele não é só ouvir com os ouvidos, não. Ele vira um ver também, porque às vezes você não fala nada, mas só sua atitude, sua cara, seu gesto, você já está pedindo um socorro ali. Perfeito. Então, Perfeito. quando a pessoa consegue ter essa percepção também, é muito bom, é muito acolhedor para a gente, né? Porque às vezes você está precisando disso, você falou tudo aí. Você não queria nem ouvir nenhuma palavra do seu marido, você queria assim, dá aqui o Gabriel, deixa acalmar ele ali. Seu marido sair, se você acalmar, você vai lá, você toma um banho assim, dos pés à cabeça, fica 15 minutos debaixo de chuveiro, que você vai voltar renovada, porque às vezes é isso que a gente precisa. Às vezes é Exatamente. exatamente isso. Um Então, direcionamento. Porque às vezes nem a exatamente. gente sabe. A gente fica perdidinha. É impressionante. E eu vou te falar uma coisa, das 3 gravidez, gente, eu sou testemunha como que é tudo muito diferente. Todas as 3 foram muito diferentes. Essa tem sido muito diferente. Eu vou te falar, eu senti assim, o puerpério, mas assim, do começo ao fim, se é que ele acabou. Porque a gente, é uma sensibilidade que não passa, né? Então, ela fica aqui. Vira e mexe, você tem uma recaídazinha, assim, aí você começa a se sentir, não sou boa mãe. Será Potente. que. Aí você começa, por mais que a gente tenha se preparado, né, Cecília? Não sei se com você foi assim. Meu leite não tá sustentando, será que minha filha tá bem? A gente vira e mexe, a gente tem recaída. Imagina se a gente não tivesse se Não preparado. prepara. Como é que ia ficar a Exatamente. cabeça da gente, né? Falou tudo. E eu ainda brinquei com meu marido, também até comentei com ele, gente, dessa vez eu me preparei, eu estudei, eu assisti as palestras, procurei outras fontes de informação também, tem outros Instagrams que eu sigo, que tem muita informação bacana, sabe, Cecília, que entrei nesse mundo mesmo porque eu quis conhecer, entender um Sim, pouco mais, aprendi muito. E ainda assim a gente é um poço de dúvida. segurança em muitos Com momentos, certeza. não é? Com certeza. Imagina se não tivesse a informação, como que a gente fica mais perdido.
Com E por certeza. incrível que pareça, por mais informação que eu tinha, eu senti mais o puerpério mesmo, uma sensibilidade assim, tremenda, Talvez tremenda. você E estava mais aberta para viver, né? Mais preparada para o que estava para acontecer. E aí, de verdade, você se entregou para foi essas isso mesmo. emoções, né? Foi isso mesmo. E é muito complicado. No meu caso aqui, por exemplo, é muito complicado, porque eu com duas crianças, né, um de 10, um de 13, a casa tem que continuar girando. Eu tive muitas perdas esse ano, eu perdi minha mãe esse ano. Então, assim, foi um buraco enorme na minha vida que eu falo que a Aninha foi um presente de Deus mesmo, porque foi por ela que eu Foi um consegui ano segurar minha difícil, né? onda na gravidez, assim, para não passar tristeza para ela e tudo. Foi muito difícil. Então, e eu sou filha única, Cecília, aí você pensa. Meu marido também não tem nem pai nem mãe mais, já morreu, meu pai também já faleceu. Eu sou filha única, e de uma hora para outra eu me vi só eu, meu marido e meus filhos. E assim, a gente tem, claro que tem as filhas dele também, que acaba que fazem parte, mas assim, é só nós aqui, só nós 5 agora. Então, assim, esse peso dessa responsabilidade caiu muito em cima de mim É. depois que a Aninha nasceu, sabe? Foi, Não é fácil, não, agora sou mas eu a e gente eu, vai né? criando força. É, eu mesma Irene, como dizem, né? É isso mesmo. Vai Mas a criando. gente vai Não criando sei de força, né? onde, né? A gente tira, É, mas, mas ela aparece, né? E é por eles, né? Pelas crianças. com certeza, Não tem outra explicação. com certeza. E isso é muito importante porque a gente traz realmente, a gente se abre para viver isso, a gente se abre para sentir realmente todas essas emoções, e é importante a gente sentir isso, porque, gente, é uma nova fase da nossa vida. Eu já falei isso com vocês e eu vou repetir, caso alguém não tenha ouvido. A gente tem alguns autores que trazem que a gente vive 3 nascimentos, Gente, eu tô de verdade, eu tô sendo atacada. Olha aqui, olha aqui. Passa um repelente Eu tô aí. sendo atacada. Eu tô Nossa coçando Senhora. aqui, mas eu tô sendo atacada. Juro. A gente vive 3 nascimentos, né? O nosso nascimento, a adolescência, que é realmente um portal que a gente tem para viver outras coisas. E muitas vezes, quando a gente nasce, principalmente quando a gente pega desde lá da nossa época, né? O que os nossos pais sabiam, a consciência que tinham, então muitas coisas a gente foi podado assim de quem seríamos assim pela educação mesmo, né? E sem crítica, pela educação mesmo. Então às vezes alguma coisa que ia aflorar e tudo, não, ainda não, agora não, não é desse jeito. E aí vem a adolescência também, porque também é uma fase desafiadora e muitas vezes o adolescente ele não consegue expressar tudo isso e depois que a gente se torna mãe, é um outro nascimento, é uma outra oportunidade que a gente tem é como se a gente se reencontrasse, né, com quem a gente é, com a nossa essência, e muitas vezes pela pressão ao redor a gente não se permite viver isso, sentir isso, e talvez o que você está falando, que agora eu estou sentindo mais, agora eu senti mais esse peso, talvez por todo o seu preparo durante a gestação, talvez por toda a informação que você buscou, você realmente se abriu para esse portal da maternidade no sentido de viver as suas emoções, não só com os seus filhos, mas de quem sou eu, e talvez nesse momento você não saiba quem sou eu, né? Porque realmente é um momento que você ainda está mergulhado em tudo isso, e é difícil a gente se reencontrar mesmo, mas é uma oportunidade, talvez, que você dessa vez se permitiu sentir, se permitiu chorar, se permitiu frustrar, sem, claro que com peso de eu poderia fazer melhor, né? Seria diferente assim, sempre a gente vai se cobrar nesse sentido, mas com mais consciência, né, para o que você está vivendo. E eu acho que isso também é muito importante, né, da gente poder trazer, porque muda a nossa relação com a gente mesmo, em primeiro lugar. É um momento de muito autoconhecimento, se a gente se permitir, né, enquanto mulher. E quem pode ser a minha rede de apoio, né? A nossa rede de apoio, eu comecei falando sobre isso, que não precisa necessariamente ser física. É claro que o físico ele é muito importante, é claro que as pessoas, nem que seja uma ou duas pessoas, nas quais eu posso contar, que me ajudam, é fundamental, porque, gente, é humanamente impossível. Você
tá linda e maravilhosa do jeito que você gosta, tá de banho tomado, cabelo em dia, unha em dia, depilação em dia, bebê cheirosinho, bundinha limpinha, sem assar, amamentado, ganhando peso, a casa, o chão limpinho, a pia limpa, as marmitas, saudável, tá, gente? Nada de industrializado nessa casa, só comida saudável. Que isso, iFood? Esquece. Não, aqui em casa eu que cozinho tudo, sou aquela mãe, eu sou o Rodrigo Hilbert da maternidade. Eu faço tudo. Gente, é humanamente impossível. E eu tenho... Impossível. Impossível. Não dá. Alguma coisa vai ficar sem fazer. E frustra. Por que frustra? Porque antes de ser mãe, quando era eu e eu mesma, eu e meu marido aqui nessa residência, era tudo em dia. A gente dividia as tarefas, a gente arrumava casa, a gente fazia comidinha saudável, era só filezinho de peixe com saladinha à noite, com bolinho fitness, com não sei o que, exercício em dia, atividade física em dia, unha feia. A gente dava conta. Gente, chega um bebê e pensa qual é a responsabilidade de cuidar de um bebê, de amamentar um bebê, de cuidar, eu falo que de verdade. Eu lembro que eu tinha tanto receio, eu tinha tantos medos, né, quando o Gabriel nascer, que a cada mês que ele fazia, eu falava assim, gente, ele tá sobrevivendo, juro por Deus, que o sentimento que eu tinha era assim, tá sobrevivendo, tô indo bem, né, tá sobrevivendo, tá dando tudo certo. Porque é uma sensação assim, o que eu vou fazer? A hora que você chega em casa com aquele menino da maternidade, que você abre a porta, você olha para um lado, olha para o outro, fala, pronto, ferrou. E agora? E o neném vai crescendo, vai ganhando peso, vai ficando espertinho, você fala, eu estou fazendo um bom trabalho. E não existe trabalho mais brilhante do que criar, do que educar, do que amamentar, seja independente, né, da forma que for. E fazer dormir, e dar banho, e cuidar de um bebê. E você acha mesmo que com toda a demanda desse filho, o resto tem jeito? A gente tem que escolher uma coisa, principalmente nos primeiros meses, que é quando esse bebê ele é totalmente dependente da gente, totalmente. E olha só para você ver, olha ao seu redor, estou pensando agora, quero que você pense no mundo animal. Como que os bebezinhos, os filhotinhos do mundo animal, do cachorro, do gato, do elefante, que eu trouxe o exemplo para vocês, como que esses filhotes nascem? Como que esses filhotes nascem? Eles já nascem andando. O filhotinho lá do elefante, depois que ela pare, aquele bebê pesado, ele já sai andando, ela vai lá e lambe ele já sai andando. O filhotinho do cachorro, ela vai lá, lambe, tira aquela gosminha dele, daí a pouco ele ainda tá de olhinho fechado, mas já tá deambulando por aí. O nosso filhote, ele anda com quanto tempo? 1 ano e 1 mês, 10 meses, o precoce, né? Não é essa palavra no tempo dele, mas 10 meses, 11, 1 ano, 1 ano e 2 meses. O que é 1 ano, gente? O que é 1 ano? Nós Por isso que a gente brinca e fala que faz festinha de 1 ano, é para os pais mesmo, porque é uma vitória. O primeiro ano de vida de um filho é realmente uma vitória. Aqui eu estou comemorando todo mês, Cecília, igual você falou mesmo, porque todo mês, assim, é uma vitória, é uma conquista, porque não é fácil, gente, não é fácil. Ainda mais no meu caso aqui, que a casa tem que continuar girando. Com certeza, com porque certeza. se tivesse só eu e meu marido, que a gente se virava, mas a casa tem que continuar girando. Então, assim, é uma vitória. Todo mês aqui é uma É uma vitória, gente. conquista, você fala assim, nossa, É, passou, né? exatamente. Sobrevivemos. E viver isso também é importante. Então, quando a gente vai formar essa nossa rede de apoio, ela tem que ser, né? A gente pensa, eu quero que vocês pensem primeiro nas pessoas próximas, nas pessoas do seu convívio diário. E eu sei que talvez seja difícil para você pedir ajuda, porque a gente vem de uma sociedade, principalmente enquanto mulher, que a gente rompeu barreiras, a gente esteve lá desde a Revolução Industrial, que a gente foi para o mercado de trabalho, que a gente foi trabalhar nas indústrias, que a gente lutou por igualdade e que eu hoje, estudando mais sobre isso, eu vejo que isso é um pecado contra a gente, porque a gente ganhou mais uma função e nunca vai ser igual, porque fugiu a palavra?
A sobrecarga mental invisível, ela sempre vai existir. Ela sempre vai existir. E aí, a gente tem, vou dar um exemplo bobo, sem julgar, porque eu sei que estou falando do melhor dos companheiros que você tenha, da melhor mãe que você tem para te ajudar, da melhor irmã que você tem para te ajudar. Quem é que sabe a hora que a fralda está acabando, a hora que o lenço umedecido está acabando, a hora que a roupinha cresceu, que a roupinha ficou pequena, que o bebê cresceu, que parou de servir, que ele não tem, que tem um aniversáriozinho amanhã e que o nenenzinho não tem nenhuma roupinha novinha, bonitinha, porque o resto já está tudo pequeno, pega frango, puído, manchado de ferro, e de golfadinha, e não tem para onde. Quem pensa nisso? Quem marca consulta com o pediatra? Quando o bebê adoece, quem manda mensagem para o pediatra? Quem sabe a dosagem do medicamento? Quem lava o narizinho? Quem preocupa se todos os dias escovou o dente antes de dormir? Eu falo que é muita coisa, gente. É muita coisa. E você pensar que direitos iguais e que você ainda tem que batalhar igualmente, pensando que o salário nunca... A gente tem aí, clássico, o salário de uma mulher e de um homem é diferente. E a gente está criando seres humanos. Então, se a gente não trouxer as pessoas mais próximas que a gente conseguir para o nosso lado e tirar essa sensação de que a gente precisa ser autossuficiente, que a gente precisa dar conta de tudo e que se eu estou pedindo ajuda para alguém ficar com o meu filho para eu poder fazer uma caminhada, para eu fazer uma unha, para eu tomar um banho, para eu dormir, ou para qualquer outra coisa que seja, ou se eu preciso de alguém para poder passar minha roupa, para poder pôr a roupa na máquina, para varrer a casa, para fazer uma comida 2 vezes na semana na minha casa para mim, porque a gente tem a sensação de autossuficiência se eu estou permitindo que alguém faça isso, ou se pior, se eu estou assumindo verbalmente, falando, Dani, por favor, tem jeito de você vir aqui em casa me ajudar? Né? A Dani, minha irmã, ô irmã, vem aqui me ajudar, faz uma comida para mim, é uma sensação tipo assim, nossa, ela não dá conta de cuidar da casa dela? A gente tem essa situação, essa cobrança. Antes do outro pensar isso da gente, a gente se julga. E a gente é muito cruel com a gente mesmo. Porque a gente cresce entendendo que a gente precisa dar conta de tudo. E nem para as pessoas mais próximas a gente consegue pedir ajuda. E aí, gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Dificilmente a pessoa mais próxima, por mais que você ame e por mais que ela te ame, se ela não tiver um pouquinho de consciência sobre isso, dificilmente ela vai chegar na sua casa e te oferecer isso. Porque as pessoas chegam para visitar o bebê. E isso frustra. Por quê? Sabe, a gente tem uma grande dificuldade na comunicação. Isso é real. Enquanto seres humanos, temos dificuldade em nos comunicar. E aí eu não consigo expressar para o outro o que eu quero. Por quê? Eu vou te dar um exemplo meu, pessoal. Quando o Gabriel nasceu, eu queria que as pessoas chegassem na minha casa, eu estou falando das pessoas próximas, estou falando de visita, alguém, estou falando da minha irmã, estou falando da minha madrinha, estou falando das minhas primas, estou falando das minhas cunhadas, das pessoas próximas. Eu queria que elas chegassem na minha casa e fiquei por muito tempo, eu insistia que eu tinha que passar todas as roupas do Gabriel. E não julgo quem faz, porque eu fui essa mãe que eu tinha essa necessidade. Até um dia que eu falei, eu não vou fazer mais nada, cansei. E aí eu colocava lá, e aí a pessoa chegava na minha casa, eu falava assim, a roupa ficava escondida, ninguém nunca oferecia. Então, além de dar conta de tudo, eu ainda tinha que passar roupa, coisa que eu nunca fiz na minha vida, porque eu uso só roupa amarrotada, porque eu sou a favor da bandeira do trem ser amarrotado, porque não existe nada pior do que passar roupa nessa vida. E aí, eu colocava a tábua de passar roupa na sala com as roupas, é só do Gabriel, minha e do meu marido a gente nunca passou, nunca. Aí eu colocava aquele monte, né? Que recém-nascido suja roupa que não acaba. Aí eu colocava aquele monte, o ferro, e colocava. E eu queria que as pessoas chegassem na minha casa e falassem assim, nossa, que tanto de roupa, deixa eu passar para você. Eu queria, claro que eu queria, claro que eu queria, tanto que eu tirei do quarto e pus na sala, na esperança de alguém oferecer. E você acha que alguém um dia ofereceu? Ah, deixa eu passar para... Não, várias vezes as pessoas chegavam, sentavam na minha sala, e a pessoa próxima,
Ligava a televisão, pegava o Gabrielzinho, dançava, brincava, ou então o Gabriel já estava dormindo, assistia televisão, ia lá na cozinha, pegava um bolo, um petisquinho que estava lá, e eu ia passar roupa conversando com a pessoa. Eu ia, pós-parida, cesárea, com ponto, em pé, ou sentada com uma cadeira, e ia passar roupa. Isso me matava, isso me matava. Mas você sabe onde estava o principal erro? Em mim. Porque eu tinha uma expectativa que aquela pessoa que estava lá tivesse uma percepção. Só que, por exemplo, minha irmã é jovem, tem 20 e poucos anos, não é mãe, não é casada, não tem nem noção do que é cuidar, criar de um filho. Eu espero mesmo que 20 e poucos aninhos da minha irmã, ela vai ter a consciência de entrar na minha casa e falar, deixa eu passar esse monte de roupa para você. Não vai, porque ela nunca observou isso, ela não tem a observação, porque ela nunca teve criança perto, é a primeira vez. Hoje eu tenho consciência disso, mas eu demorei. Se eu tivesse pedido, "Ô, Maria, passa para mim", eu tenho certeza que ela não ia se negar. Então, onde estava? É na minha comunicação. E quem forma isso? Por que a hora que ela ia embora da minha casa eu ficava tão brava, tão frustrada? Poxa, vem na minha casa nem para me ajudar, só quer ver o Gabriel, só quer isso, só quer aquilo. Gente, mas era mesmo. Era mesmo. Aí eu tô trazendo mais uma culpa para mim? Tô, de certa forma tô, porque se eu tivesse pedido, eu tenho certeza que todas as vezes ela teria me ajudado, sem reclamar. Eu teria ficado aliviada, mas não, eu tenho que dar conta de tudo. Ou então o outro tem que vir aqui e me oferecer sem eu pedir. E o outro tem que adivinhar, né? E a gente Adivinha? faz isso para tudo na vida da gente, né? Tudo. O outro tem que adivinhar o que você quer. Você não pode falar, não, gente, fala. Abra a boca e fala, né? É o melhor caminho mesmo, para tudo. Quando a gente não sabe, tudo bem, mas nesse caso, por exemplo, prático que eu estou dando para vocês, eu sabia o que eu queria. Eu sabia, eu tinha consciência, tanto que eu tinha consciência que eu coloquei a tábua de passar roupa na sala, para não ter como esconder. Você abria a porta, você ia ver. Mas a gente não fala, a gente não expressa, e a gente fica com raiva, e a gente vai acumulando essa raiva, né? Essa raiva da pessoa, essa raiva desse, ai, que é difícil demais, que a maternidade diz, porque a gente não vai dar conta de tudo, gente. E se a gente não criar as pessoas ao nosso redor para que elas nos ajudem, vai ficando cada dia mais pesado. E aí, cada um no seu exemplo, cada um na sua particularidade, naquilo que você quer. Eu dei o exemplo da tábua de passar roupa, porque é real. Talvez você não seja a pessoa que vai passar roupa. E eu, nossa, que ótimo, porque eu queria ter sido essa desde o início, porque eu sofri demais com roupa. Na minha percepção hoje, bobagem, mas lá atrás você vai falar isso para mim, recém-parida, que isso era bobagem? Não era. Para mim, naquela época, isso era muito importante. Muito importante. E eu precisei viver isso. Mas criar essas pessoas. Os avós, permitir que o avô... Gente, ninguém vai cuidar do seu filho tão bem quanto você. Ninguém vai dar banho tão bem quanto você. Ninguém vai fazer dormir tão bem quanto você. Mas todo mundo tá ali. Eu tenho certeza que ama você, que ama esse bebê. Permita essas pessoas exercerem também o papel delas da forma delas. Porque não é todos os dias que ela está ali, não é o tempo inteiro. Claro que se estiver invadindo o que você quer, se você conseguir expressar os seus sentimentos, expressar que você não quer que seja desse jeito, expressar que desse jeito não é legal, eu acho ótimo. Eu acho que você fica muito aliviada com isso. Mas no mais, deixa, porque ele só dorme, eu não durmo fazendo, eu não durmo balançando, ele dorme paradinho, mas a avó só consegue fazer dormir balançando, ela não faz dormir todo dia, ela tá ali, ela tá te ajudando, permita. Não queira que seja tudo do seu jeito, porque não vai ser, e ser tudo do seu jeito é muito difícil, porque ninguém consegue fazer do jeito que a gente faz. Os dindos, né, do bebê, os tios, e aí eu vou trazer para vocês exemplos práticos. Talvez a sua rede de apoio, dependendo do seu grau aqui, Dani deu um exemplo legal, no sentido de, eu sou filha única. Eu não tenho irmão, eu não tenho, né? Então não tenho uma tia aqui que é do meu lado, nesse sentido, que eu tenho uma liberdade maior para poder falar. Talvez a minha rede de apoio, dependendo da minha situação, vai ter que ser paga. E tá tudo bem. Desde que a gente mostre Essa para foi essa pessoa exatamente o que minha eu quero. saída também. Foi a minha saída. Eu até tenho uma tia aqui perto, que é a irmã da minha mãe, que assim, vem visitar também, mas ela não tá aqui todo dia, né, gente? Você precisa de alguém para fazer uma comida para você. Isso é o básico. E a nossa solução foi essa. Foi arrumar uma pessoa, uma Uma ajudante pessoa, uma mesmo, ajudante. para poder ajudar, porque senão a gente enlouquece, gente. E Senão a aí, gente enlouquece. Pelo menos exatamente. a casa tá ok, as roupas da Aninha tá ok, as roupas de todo mundo tá ok.
Nós temos almoço todo dia. É isso. Eu tô um bagaço, né, Cecília? Olha que cabelo branco, a unha. Eu lembro que eu fiz a unha antes da Aninha nascer, um dia antes dela nascer, nem sabendo que ela nasceria no dia seguinte. Eu fui cortar minha unha do pé, gente, vocês não têm noção o que tava. Porque da mão ainda é mais fácil, você corta aqui. Tá mexendo com o bebê toda hora, tá sempre mais curtinha. Minha unha do pé tinha 2 meses que eu não cortava, porque eu fui fazer o pé antes da Aninha nascer. Assim, eu tô Não um consegui. bagaço, mas tá bom, a casa tá Pelo girando. menos, A Aninha tá bem, tá crescendo, tá desenvolvendo, então assim, a gente não preocupa tanto, mas a gente fica julgada às traças mesmo. e aí Mas não quando a tem gente jeito, gente. consegue, não tem jeito de fazer tudo. Você dá gente nesse cílio, você vai fazer o quê? Não, dá um tempinho Não mesmo. vai conseguir. Tudo. E aí, talvez, ou vai ser uma babá para te ajudar com os cuidados com esse bebê, ou vai ser o que a Dani falou, que é muito importante. Talvez não. Aqui com o bebê pode deixar que eu me entendo, eu preciso de alguém para me ajudar com a casa. Se for dentro da sua realidade, tudo certo. E explica para a pessoa como você quer que faça. Fala, comunica mesmo, para não ficar chateada depois que a pessoa fizer, depois que a pessoa for embora, porque senão a gente vai acumulando tudo isso também. A escolinha. Então, se esse bebê vai para a escolinha, independente da idade, mas que seja realmente escolinha que você possa contar, eu vou dar mais um exemplo para vocês. Quando Gabriel foi para a escolinha, ele tinha 4 meses. E foi um grande desafio para mim, porque eu ia voltar a trabalhar, eu queria manter o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, e o Gabriel era alérgico à proteína do leite de vaca, então eu fazia dieta de exclusão para continuar amamentando ele, e eu não queria entrar com o complemento com a fórmula. Primeiro, porque é muito caro, segundo, que uma das formas de curar a alergia à proteína do leite de vaca é mantendo o aleitamento materno exclusivo. Então, eu tinha esse desejo. Quando eu comecei a pesquisar a escola, eu tive um grande desafio, porque eu não encontrei escolas que fossem meu apoio. Porque eu juro por Deus, eu visitei mais de 10 escolas. E 90% não recebiam leite ordenhado. Ou, se recebiam leite ordenhado, não ofereciam no copinho, só na mamadeira. E aí era um desafio, porque eu sei dos riscos da mamadeira, eu não queria oferecer mamadeira. Eu precisava manter o aleitamento materno exclusivo, não recebia meu leite. Até que eu encontrei um lugar. Quando eu encontrei esse lugar, elas falaram, olha, a gente está começando agora, era uma escolinha que estava começando, a gente não sabe, se você vier aqui ensinar a gente faz. Então tá, eu fui para lá, ensinei para elas. Fiz um quadro para elas pregarem na porta da geladeira, ensinando como que fazer, como que funciona para descongelar, para oferecer. Eu fui para lá, eu treinei elas. O manuseio do leite ordenhado, como oferecer o leite no copinho. Eu comecei com um copinho, depois eu fui para o copinho bico rígido com ele, ensinei para as meninas, para as funcionárias, e hoje, fica no Castelo essa escolinha, é uma casa de brincar, e hoje eles têm uma grande pegada deles, é essa forma de acolher as mães nesse sentido, e eu falo que a gente pode fazer pequenas revoluções ao nosso redor, com aquilo que a gente quer. Eu sei que é difícil, mas a gente pode encontrar, e a gente não pode desistir de trazer, porque talvez a escolinha fala não, porque ela não tem noção do que é, mas se você fala assim, mas se eu te ensinar, olha, isso para mim é muito importante, e se eu te ensinar? Você está disposta a aprender? Oferece, conversa, por quê? Talvez, na sua realidade, de voltar a trabalhar os 4 meses, de pensar, eu vou deixar uma babá na minha casa, ou vou levar ele para a escolinha, vou ficar mais segura na escolinha, para mim, tudo bem, independente da sua escolha. Que essas pessoas aqui, ó, porque são pessoas que você vai pagar, que sejam pessoas que estão verdadeiramente sua rede de apoio, que estão ao seu lado. E isso, gente, nenhum desses dois aqui, ó, últimos, e que são os mais certeiros, no sentido de que você está pagando, de que realmente você vai ter essa ajuda ali diária, seja para deixar o seu bebê para você trabalhar na escolinha ou alguém na sua casa para te ajudar, são pessoas que, se você conscientizar, se você treinar, se você mostrar que o caminho não é tão difícil assim quanto ela imagina, porque ela vem cheia de crença, fica mais fácil. E isso depende da gente. Isso depende da gente, com jeitinho, a gente conversar, a gente se dispor. Essas pessoas se tornam a nossa rede de apoio.
Hoje eu vim para um estado onde eu não tenho família perto, onde eu não conhecia ninguém. E eu falo que Deus é tão incrível que colocou um anjo na minha vida, que é a Roberta, que me ajuda com o Gabriel. E eu falo isso independente de qualquer idade. O Gabriel tem 2 anos e 7 meses. E ela é uma pessoa que eu encontrei. É a babá dele. Ela trabalha comigo meio horário. Ela cuida dele meio horário, hoje na minha casa. Mas que eu posso contar. É uma pessoa que veio disposta à forma como eu queria. Eu não tinha essas pessoas aqui em cima perto. Eu tinha essa aqui, ó. Essa é a minha realidade. Ah, eu não consigo pagar, e tudo bem, então eu vou vir aqui, eu vou conversar. Eu faço consultoria de retorno ao trabalho, e aí tem uma mãe que eu atendi recentemente que ia voltar a trabalhar e o neném ia ficar com a avó. E nas consultorias de retorno ao trabalho, eu sempre envolvo o cuidador. Se precisar que faça na escolinha, eu faço. Eu faço na escolinha. Envolvo o cuidador. Por quê? É tão importante que essa avó aqui, ó, ela esteja segura e saiba o que você quer, para que ela consiga ser sua rede de apoio para cuidar do seu bebê, para que você vá trabalhar segura. Ô, gente, você sai da sua casa segura de que seu bebê está bem cuidado. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E a gente forma essas pessoas. Essas pessoas não vêm prontas. Elas não vão bater na sua porta prontas, independente seja paga ou seja que a avó, um tio, não vão bater. Você vai ensinar. E esteja de coração aberto para ensinar essas pessoas. Porque eu tenho certeza que elas gostam de você e elas vão aprender com carinho. Porque elas sabem que é importante para você. Ops. E realmente, né? Parece que, de certa forma, quando a gente vai falando tudo isso, é um pouco complexo, né? Construir essa rede de apoio. Parece que é difícil, que está distante da gente. E a gente começar a entender que essas pessoas, elas não vão cuidar desse bebê de verdade, como a gente mesmo cuidaria, e que está tudo bem, mas que a gente está explicando para elas o que a gente quer que faça, a forma como quer. Eu sei que quando o Gabriel ficava na escolinha, eles não iam fazer do jeito que eu fazia, até porque tinha outras crianças para olhar. Mas eu estava segura que era o meu leite que estava sendo oferecido, que era no copinho que estava sendo oferecido, e que dentro das circunstâncias da minha realidade, ele estava sendo bem cuidado. Porque eu não podia estar com ele, eu precisava voltar a trabalhar. Eu precisava de alguém para cuidar. Então tem que ser alguém que, de certa forma, eu confiei. Então abrir o nosso coração para isso também, para que essas pessoas possam nos ajudar, a gente deixar essas pessoas nos ajudar. E independente da fase, a gente precisa ter por perto pessoas que nos deixem segura, que não julguem as nossas decisões, para que a gente fique mais tranquila e mais feliz. E isso é independente da idade. Dani tem filhos aí mais velhos, pode falar com mais propriedade. Independente da idade dos nossos filhos, isso é para sempre. Então, quando eu lá naquela primeira frase que eu trouxe para vocês, de que a gente precisa de uma aldeia para realmente ajudar a gente a cuidar dos nossos filhos, não é só nos 3 primeiros meses, nas cólicas. Isso é por todo o tempo. E claro que cada fase, cada momento, a gente vai trazer pessoas diferentes. E eu tenho certeza que toda vez que a gente sair de casa, a gente está com o coração apertado, pensando o que a pessoa está fazendo, pensando se está bem, pensando se comeu, pensando se está dormindo bem, pensando se está brincando, a gente fica. Mas essas pessoas estão ali para nos ajudar. E a gente abrir realmente o nosso coração e permitir que essas pessoas venham, né? E saber que a gente não vai dar conta de fazer tudo sozinha o tempo inteiro. E assumir isso também liberta. Quando eu comecei a entender que eu não ia dar conta de passar a roupa, que eu não ia dar conta disso, que eu não ia dar conta de tudo aquilo que eu dava conta antes, me deu uma liberdade de eu olhar assim, agora vai usar amarrotado mesmo, não sei o quê. Era dentro da minha realidade, eu sempre usei amarrotado, o Gabriel vai usar também, a família amarrotada, e pra gente tá bom. Mas tem gente que gosta de ter tudo certo, não tem problema. Mas na minha realidade isso não cabia. Nunca coube. Por que eu martelei isso no início? Gente, sofri demais com as roupas para passar. Eu acho que foi uns 3 meses ou mais que eu sofri com essas roupas para passar. Mas no começo a gente fica com medo porque eles falam que desinfeta a roupinha do bebê Sim, e não é exatamente ensina. por isso que Eu acho medo, porque eu também até agora, nessa terceira vez também, eu ficava morrendo de medo de usar roupa que não estava passada. E eu, desde que a gente entrou na pandemia, que a gente está trabalhando em casa, eu não passo roupa mais, gente. A gente parou de passar roupa aqui, porque meu marido tinha que ir de camisa social. Não precisa mais. Agora a gente faz reunião, tá lá de camisa de malha mesmo, todo mundo.
Então, assim, a gente não passa roupa mais. Aí, as roupas da Aninha, a gente começou a Passa, passar. Mas é porque a gente fica com medo passa. porque tem que desinfetar, é muito pequenininho, mas depois a gente vai liberando Daqui a também, pouco a gente porque liberta disso, a né? gente liberta, com certeza, porque é uma escravidão, a gente se prende em algumas coisas, né? Prende, a Que é gente uma prende. escravidão. E aí a gente vai trazendo peso para uma coisa que pode ser realmente mais leve para a gente, né? Com certeza, já tem tanta coisa pesada, né, Cecília? Aí você ainda vai Exatamente. Para colocar mais essa ter na sua fila? mais essa nas suas costas, não precisa. Exatamente. E aí, quando começar a formar minha rede de apoio, não espere o bebê nascer. Então, como que eu posso conscientizar essas pessoas? Envolvam, principalmente as pessoas mais próximas, em tudo que você puder, em tudo que essa pessoa estiver disposta. Então, por exemplo, numa consulta obstétrica, no ultrassom, compartilha um post do Instagram, marca a pessoa, arroba lá, sei lá, seu companheiro, sua mãe, alguém, sua irmã, marca, encaminha, tem as aulas, se quiser, as aulas estão gravadas, pode encaminhar o link para a pessoa. No dia do seminário, se puder, traz a pessoa. Na consultoria que a gente tem, traz a pessoa junto. Na consulta pediátrica da gestação leva, na consulta pediátrica, né, nas primeiras consultas pediátricas, traz essas pessoas. Então, vai trazendo aos pouquinhos, desde já, envolvendo essas pessoas, conversando, discutindo. Nossa, eu estudei, eu ouvi falar sobre isso, eu queria fazer dessa forma. Mas por quê? Olha só, eu li isso aqui. E assim, devagarzinho a gente vai conscientizando as pessoas ao nosso redor. E aí é tão importante falar sobre a rede de apoio e a amamentação. Porque a Dani falou uma coisa no início, e eu vou pegar o que ela falou lá, que ela falou assim, mesmo com tanto preparo, mesmo estudando tanto, várias vezes eu duvidei da minha capacidade, eu duvidei se realmente eu estava nutrindo e alimentando a Aninha. E a gente duvida. Principalmente porque a gente não é transparente, eu não tô vendo encher, eu não tô vendo tanto que essa bebezinha tá mamando. Então, para mim, é realmente muito difícil acreditar, pensando na sociedade hoje, onde a gente tem uma média de aleitamento materno de 54 dias, onde 85% das mulheres têm dificuldades com a amamentação, onde os bebês eles desmamam precocemente antes dos 2 meses de idade. A maioria dos bebês desmamam ou começam a introdução de outro leite, onde eu entro numa maternidade que não me acolhe, onde eu entro num pediatra que não me apoia, onde eu vou pesar esse bebê e sem avaliar essa amamentação, falar, não tá ganhando peso, e entra com 30 ml de complemento, não. Ah, não, passou um mês, agora não dá confusão de bico, não, pode dar na mamadeira mesmo. E aí, quando eu começo tudo isso, vai minando a minha confiança, vai minando a minha confiança de que realmente eu consigo amamentar o meu bebê. Por isso que ter apoio para conseguir manter o aleitamento materno é tão importante. Teve uma família que eu atendi, e uma mãe que também se preparou durante toda a gestação, atendi ela no pós-parto. E o marido dela participou de tudo, todos os encontros que a gente teve. E aí, isso ele me contou depois, quando eu fiz uma consultoria dela na época que foi iniciar a introdução alimentar da bebê. E aí ele me contou que em vários momentos ela falou assim, não, vai lá e compra o complemento. E ele falava assim, mas você lembra que a Cecília falou? Você lembra que nananã? E ele foi trazendo ela, tipo assim, calma, que não é assim, calma, você não tá vendo a quantidade, mas olha só, ela tá fazendo xixi cocô, a Cecília fala, ela tá ganhando peso. E aí ele ia trazendo o que ele tinha ouvido para ela, falando assim, calma, confia, vai dar certo. E muitas vezes é o que a gente falou, né, várias vezes aqui durante essa aula hoje, que sem ela perceber, ele estava fazendo e falando o que ela precisava ouvir, elevando a confiança dela para que ela fosse capaz. Se ele, na cultura, principalmente ao redor, eles têm família, tiveram bebês próximos, tanto que eu acho que eu já contei alguns casos deles, que é um casal que eu me identifico muito, que a mãe até depois me deu uma consultoria comigo de presente para uma amiga, porque na família, a irmã que teve um bebê junto e a cunhada que teve um bebê junto já não estava mais amamentando. Então, se você pega essa história, nossa, mas minha irmã não está mais, mas minha cunhada também não. Elas são, por que o meu está dando certo? Não, o meu não está dando certo. E se ele não tivesse consciente, se ele não tivesse escutado, se ele realmente não tivesse preparado para apoiar ela, possivelmente teria desmamado esse bebê lá atrás.
Um dos motivos dela ter seguido com a amamentação é ela ter tido apoio, pessoas ali que estavam alinhadas com o que ela queria, e que quando ela vinha com as inseguranças dela, porque as inseguranças elas virão, por mais preparado que a gente esteja, falava assim, não, calma, é assim mesmo. Não, vamos tentar mais hoje? Vamos tentar mais uma vez? Não, ela tá chorando assim, não talvez não é fome, deixa eu pôr ela no sling, deixa eu caminhar com ela. E ele ia fazendo, e ia desviando essa atenção dela de que eu não vou dar conta, de que eu não consigo amamentar o meu bebê. Então, envolver essas pessoas é fundamental, porque o mundo conspira para que a gente não amamente, gente. Você entra numa farmácia, se você passar naquele corredor ali, você não amamenta, porque o que tem ali de apetrecho que vai te levar ao desmame não está na história. O pediatra, o obstetra, a sua mãe, a sua irmã, a sua vizinha, as redes sociais, as blogueiras. Vou te contar um caso aqui. Então, o negócio não acaba. O negócio não acaba. Então, se eu não tiver... E por mais que você tenha se preparado, por mais que você esteja aqui assistindo todas as aulas, seguindo outras pessoas, acompanhando, estudando, conversando, a frustração, a insegurança vem. E como que eu consigo resolver isso? Se eu tiver, gente, pelo menos alguém do meu lado, uma pessoa que seja, que fala assim, calma, confia, vamos tentar mais um pouco, vamos observar. E claro, né, gente, sem trazer prejuízo para o bebê, né? Porque se realmente está identificando, esse bebê não está fazendo xixi, esse bebê não está fazendo cocô, esse bebê não está ganhando peso, esse bebê só chora, esse bebê está desconfortável, minha mama está ferida. Calma aí, alguma coisa não está legal, então realmente a gente tem que avaliar essa amamentação. Mas se tudo está fluindo, conspirando, se o bebê chora, às vezes ele não está dormindo aquele tanto que eu esperava, mas ele está ganhando peso, ele está fazendo xixi, está fazendo... Eu percebo que de um lado o negócio está fluindo, não necessariamente é algo em mim que está realmente acontecendo. Eu preciso só de alguém para me trazer para o eixo. Fala assim, opa, volta aqui que você é capaz sim. Então, envolver as pessoas com vocês, tá? Da forma como vocês se sentirem à vontade para compartilhar. Porque isso tudo vai te ajudar a seguir amamentando. Porque, de verdade, o mundo conspira para que a gente não amamente. Bom, era tudo isso. Deixa eu citar um exemplo aqui, Cecília, pegando o gancho no que você falou, que comigo está sendo exatamente a mesma coisa. O meu marido tem sido assim, um grande apoio para mim aqui. E ele vira e mexe, ele fala as coisas, porque tudo que, embora ele não participasse das lives comigo, depois eu compartilhava tudo com ele. E eu mandei o link de várias lives, eu falei assim, essa aqui você assiste. Puerpério, quando você falou de puerpério, eu mandei para ele. Então ele já estava preparado, ele sabia que isso poderia acontecer. E ele participou viu várias gravações suas lá depois. Ele, teve um dia que eu não esqueci disso, porque a Aninha ultimamente está brigando com a colher dosadora. Não quer saber. Já perdi um monte de leite, já que às vezes a gente, por exemplo, ia vir visita, que eu queria dar o leite até para a gente ficar um pouco mais à vontade, não precisar ficar dando peito toda hora. Quem disse, menino? Um escândalo, mas que parece que está batendo na pessoa. Aí fica nervosa, não toma, aí derrama o leite todo, mistura tudo, pronto, enfim, não está tomando. Aí um dia eu apelei e falei com ele, não, eu vou ali na Araújo agora, eu vou comprar uma madeira. Ele não me deixa, pode parar. Pode parar de bobeira, não me deixa eu comprar, porque a gente fica num estado de desespero. E em vários momentos ele me põe no chão de novo, ele fala. Aí quando eu fico assim, porque eu ainda estou enfrentando um desafio muito grande com a Aninha, porque além de tudo ainda tinha as duas experiências anteriores, e essa está sendo muito diferente, gente. Então a gente não pode se apegar à regra mesmo, não pode se apegar ao exemplo da amiga, da fulana, da vizinha, porque nem o seu próprio exemplo, né? Nem o meu próprio exemplo, porque minha filha mama parcelado, ela mama parcelado, ela mama um pouquinho cada hora. Eu já cheguei a falar, não, ela não está alimentada, ela não está tomando leite suficiente. Realmente ela não está, porque ela dorme. Então ela mama várias vezes ao dia, ela está muito agarrada em mim, ela gosta muito de ficar aqui, mas em compensação ela dorme super bem à noite. Então assim, ela está alimentada. Se ela não tivesse, ela ia dormir 5 horas direto, Cecília? Não. Ela ia acordar, bebê que não mama bem, bebê que não mama bem, não dorme bem. Pois é, ela dorme 5 horas direto já. Depois mama, dorme de novo. Aí de madrugada, como ela tá com muita fome, ela mama super bem, esvazia os 2 peitos e dorme. Então, assim, tá funcionando, mas de vez em quando bate aquele desespero, né? A gente acha que não tá dando certo, que eu não tô dando leite suficiente, que eu não tô sabendo conduzir as coisas. Aí é muito bom ter uma pessoa que tá com você nessa hora para te botar no chão. Olha, tá dando tudo certo.
ela tá ganhando peso, ela tá fazendo xixi e cocô, porque ele sempre joga isso na minha cara. Falou, aqui, olha, você vê como que ela tá desenvolvendo, fica tranquila. Pronto, aí isso daí já te volta para paz, graças a Deus. Mas rapidinho aqui, só para contar um exemplo aqui da minha vizinha, tadinha, dá até dó, porque é uma senhora já, ela mora sozinha aqui do lado, e ela me ligou outro dia, porque a Aninha costuma ter umas crises de cólica à noite, toda criança normalmente, né, mais No final brava, do dia. no finalzinho do dia. E ela estava, nesse dia, ela estava chorando muito. E tudo eu ponho o peito na boca. A gente tem essa mania mesmo, mas é bom, acalma, a Para de criança tá chorar, lenta. calma, exatamente. Mas ela estava fazendo uma cocoseira lá na hora e estava soltando muito, muito pum. E o Vanderlei, meu marido, estava lá fazendo massagem mesmo. E ele, antes de me entregar ela para mamar, ele tentou acalmar ela um pouquinho, só que ela estava desesperada. E por fim, ele me entregou. Nesse dia, minha vizinha ligou, minha filha. Ô, Daniela, eu estou escutando sua menininha chorar. Dá uma chuquinha de leite para ela, Daniela, porque sua menininha deve estar com fome. E nesse dia eu tinha acabado de voltar do pediatra, na consulta do pediatra, aí eu fui, aí ela falando, dá uma chuquinha, porque ela deve estar com fome. Eu fui, expliquei para ela, falou, dona Dora, não preocupa não, não é fome, é cólica. Você pode ver que durante o dia você não escuta ela resmungando assim, Chorando. é Nem de mais à noite madrugada. mesmo. Ainda falei para ela, olha, ela engordou 1 quilo nesse período aí, da última consulta que eu tive com a pediatra, ela já engordou 1 quilo, então ela está engordando direitinho. Pode ficar tranquila que não é fome, não. Aí ela foi até pediu desculpa e tudo, mas assim, fez para ajudar, Mas para tadinha, ajudar, porque tadinha, no que ela sabia. exatamente achou que a menina que toda noite a menina estava com fome, que ia dormir chorando de fome, nunca, jamais isso não acontecia. Era cólica mesmo, tadinha, porque ela sofreu um bocadinho de cólica. Mas Aí a gente escuta essas coisas, tem que estar preparado tem que estar para preparado. Mas pensa se preparado, né? você não tivesse consciência, por mais que você tivesse ido no pediatra e tivesse pesado, Uma pessoa buzinando seu ouvido, você acaba cedendo, né? vou fazer, Você porque fica esse até em negócio é. dúvida. É. E por isso que é tão importante se preparar na gestação e ter as pessoas, porque sempre vai vir. E na melhor das intenções, gente, porque essas pessoas, igual a sua vizinha aí, ela só queria te ajudar. Só queria te ajudar. Mas a gente que vai realmente percebendo o que cabe, o que não cabe, a gente vai filtrando, a gente vai fazendo realmente um filtro nas nossas escolhas, né? No que a gente escuta de como a gente vai conduzir. Então, eu acho que a mensagem realmente é essa, né? Da gente se unir, da gente se apoiar, né? Enquanto mãe, enquanto mulher, e trazer as pessoas ao nosso redor realmente para o nosso lado, junto da gente. Era isso tudo. É isso mesmo, foi ótimo. Isso daí é importantíssimo mesmo, viu? Obrigada por estarem aqui. Boa noite para vocês e feliz ano novo. Nós que agradecemos, para você também curte bastante essa praia, delícia. Eu fico vendo Obrigada. suas fotos lá, gente, que delícia. Nossa, gente, aqui é muito lindo mesmo. O dia que vocês vierem para o lado de cá, a gente vai se encontrar, tá? Que delícia, não? Mas aqui Obrigada, viu, é. Cecília? Oi? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi muito Porque bom. para mim foi bem, assim, importante, porque eu tive essa. Eu tô tendo essa resistência, né? De, não, eu que vou cuidar, eu que vou fazer tudo. E, igual você falou, as pessoas vêm com as melhores das intenções, né? E a gente tem que receber isso como um ato de amor. É. E parar de identificar tudo como uma ameaça, né? Que às Perfeito. vezes eu tenho isso comigo. E não é, e deixar as pessoas fazendo o que elas sabem fazer. Vai Igual você roubar meu disse, lugar, né? Vai. se não for ferir, né? Se não fere o Sim. combinado, tá ótimo. É isso mesmo. E é uma coisa que você vai quebrando isso, essas, né, talvez essas barreiras, isso tudo aos poucos, quando você vai escutando, e aí quando a pessoa vier fazer alguma coisa, talvez, eu tenho certeza que a gente não lembra de tudo, mas vem algumas mensagenzinhas no seu inconsciente, nossa, não, né, lembra do que você ouviu, lembra daquilo que você pensou, e aí você vai relaxando, você vai aceitando, você vai conversando, né, de outras formas, porque é para te ajudar, né? Tudo isso realmente para te apoiar de verdade, Uhum, com certeza. né?
Então é isso, meninas. Até dia 5. Um beijo Tá para certo. vocês. Obrigada, Boa Cecília. virada de ano Vocês e também. até semana que vem. Até semana que vem. É com a fisioterapeuta a próxima, né? Com a Físio. Ah, eu vou Raíza, adorar. que ela chama. Ela é ótima. Vou adorar. Muito bom. Um beijo para Obrigada, viu? vocês. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa Feliz ano noite. novo. Feliz ano novo. Tchau.